A espectroscopia estuda a interação da radiação eletromagnética com matéria, sendo um dos seus principais objetivos o estudo dos níveis de energia de átomos ou moléculas. Normalmente, as transições eletrônicas são situadas na região do ultravioleta ou visíveis vibracionais, na região do infravermelho, e as rotacionais na região de micro-ondas, e em casos particulares também na região do infravermelho longínquo. A espectroscopia de infravermelho é um tipo de espectroscopia de absorção que usa a região do infravermelho do espectro eletromagnético com as demais técnicas espectroscópicas. Ela pode ser usada para identificar um composto ou investigar a composição de uma amostra. A espectroscopia é uma técnica de muita importância na análise química quantitativa, sendo amplamente utilizada nas áreas de química de produtos naturais, síntese de transformações orgânicas. A história da espectroscopia com experimentos de óptica de Isaac Newton. Newton aplicou o termo espectro para descrever o arco-íris que se combinam para formar a luz branca e que são relevadas quando a luz branca passa através do prisma. A descoberta da região infravermelho do espectro eletromagnético deve-se ao astrônomo William Herschel, de 1800, por acaso e sem interesse específico. Em seus estudos, confeccionou com um prisma de vidro equipado com termômetros com bulbos pretos, onde mediu as temperaturas de diferentes cores. Ele observou a presença de radiação térmica na faixa de energia imediatamente baixa da região do visível do espectro solar, pois observou um aumento de temperatura à medida que movimentava o termômetro da cor violeta para a cor vermelha no espectro criado pela luz do Sol, denominada esta radiação como invisível de infravermelho. Com o desenvolvimento da microeletrônica e a popularização dos microcomputadores nos anos 80, houve um significativo avanço nas análises instrumentais, favorecendo a aquisição de um grande número de dados relacionados a uma mesma amostra. Entretanto, a modelagem desses dados tornou-se uma complexa e só pode ser solucionada com a aplicação de técnicas quimiométricas, as quais foram fundamentais para a utilização da espectroscopia como ferramenta de análise em aplicações qualitativas e quantitativas na química analítica e contemporânea. Espectroscopia de infravermelho. A espectroscopia compreende o estudo da interação da radiação eletromagnética com a matéria, cujo principal objetivo é a determinação dos níveis de energia e transições de espécies atômicas e moleculares. Então, praticamente todos os compostos orgânicos ou inorgânicos que possuem ligações covalentes absorvem várias frequências da radiação eletromagnética nessa região do infravermelho do espectro eletromagnético. Essa região envolve comprimentos de onda entre aqueles que são associados à luz visíveis e os associados a micro-ondas. Aqui nessa imagem, por exemplo, podemos observar essa região do infravermelho do espectro eletromagnético, que pode ser dividida em três partes principais, que são N e R, que é o infravermelho próximo, M e R é o infravermelho médio e F e R o infravermelho distante. No infravermelho, os espectros eles têm origem nos diferentes modos de vibração e na rotação das moléculas. Tem comprimentos de onda que são inferiores a 25 micrômetros e a radiação tem energia suficiente para alterar os níveis de energia vibracional das moléculas. O processo é acompanhado por mudança nos níveis de energia. A grande vantagem da espectroscopia na região de infravermelho reside no fato de que essa técnica analítica é extremamente versátil e capaz de analisar as amostras nos três estados da matéria, gasoso, líquido e sólido, com mínimo ou nenhum preparo de amostra. Nessa imagem, temos um exemplo de um tipo de espectrofotômetro. E depois dos cromatógrafos, os espectrômetros eles são os equipamentos que têm a maior procura nas indústrias, porque eles possuem uma fácil implementação e uma rápida aquisição de espectros. O custo também, no que diz respeito a suporte e manutenção, ele é relativamente baixo.
E a espectroscopia de infravermelho, ela é baseada nas vibrações moleculares, assim como acontece em outros tipos de absorção de energia. As moléculas, quando absorvem radiação no infravermelho, são excitadas para atingir um estado de maior energia. Nesta imagem abaixo temos a representação de uma molécula diatômica simples, demonstrando uma transição de energia vibracional. A absorção de radiação no infravermelho corresponde a alterações de energia da ordem de 8 a 40 kJ por mol. A radiação nessa faixa de energia corresponde à faixa que envolve frequências vibracionais de estiramento e dobramento das ligações da maioria das moléculas covalentes. As ligações simétricas, elas não absorvem radiação no infravermelho, por exemplo, H2 e Cl2, isso não vai ocorrer, porque para transferir energia de uma ligação, deve apresentar um dipolo elétrico que mude na mesma frequência da radiação que está sendo introduzida. Então, este dipolo elétrico vai ser oscilante da ligação e ele pode se acoplar com o campo eletromagnético para poder variar de forma senoidal. Então, desta forma, uma ligação simétrica que tenha grupos idênticos ou quase idênticos em cada extremidade não vai absorver no infravermelho. Então, é por isso que as ligações mais propensas a serem afetadas por essas restrições são aquelas entre alcenos e alcinos. Cada tipo de ligação possui sua própria frequência natural de vibração. E como dois tipos idênticos de ligações em diferentes compostos estão em dois ambientes levemente diferentes, os padrões de absorção no infravermelho em duas moléculas de estruturas diferentes nunca serão exatamente idênticos. Então, apesar das frequências absorvidas nos dois casos poderem ser iguais, jamais os espectros infravermelhos de duas moléculas diferentes serão idênticos. Então, outro uso tão importante quanto do espectro infravermelho é o fornecimento de informações estruturais de uma molécula. Então, como aqui na imagem temos uma molécula representada por suas energias transicional, rotacional e vibracional e os diversos estados, o fundamental, excitado, eles apresentam uma grande quantidade de níveis de energia permitidos. As absorções de cada tipo de ligação são, em geral, encontradas apenas em determinadas regiões do infravermelho vibracional, como pode ser visto na figura aí abaixo, onde temos os grupos funcionais e as suas regiões no espectro eletromagnético de maior absorção, e ao lado temos a frequência correspondente. Bom, o número de modos vibracionais de uma molécula é determinado de acordo com seus graus de liberdade de vibração. Por exemplo, uma molécula não linear de N átomos tem 3N-6 graus de liberdade vibracionais. Já moléculas lineares apresentam 3N-5 graus de liberdade vibracionais. Uma molécula triatômica, como a água, apresenta 3 vibrações fundamentais: estiramento simétrico e assimétrico e deformação do tipo tesoura. No caso de uma molécula linear, como a de CO2, há 4 modos vibracionais. No entanto, o modo simétrico do estiramento é inativo no infravermelho, uma vez que esse modo vibracional não resulta numa alteração do momento de dipolo da molécula. Quando há interesse sobre o grupo funcional específico que pertence a uma molécula, a regra dos 3N-6 graus de liberdade não é aplicável, pois se trata de uma pequena porção da molécula. Dessa forma, deve aparecer vários modos vibracionais. As transições vibracionais normalmente observadas no espectro de infravermelho são conhecidas como transições que geram as bandas fundamentais. Elas ocorrem entre o nível fundamental vibracional da molécula e o seu primeiro estado excitado, respeitando a regra de seleção para osciladores harmônicos. A espectroscopia no infravermelho ela é largamente usada em química para a identificação de vários tipos de ligação e grupos funcionais. Um instrumento que obtém o espectro de absorção no infravermelho é chamado de espectrômetro de infravermelho ou simplesmente espectrofotômetro. Bom,
Então, nos laboratórios químicos, há dois tipos de espectrômetros de infravermelho que são mais utilizados: instrumentos dispersivos e de transformada de Fourier. Apesar de ambos produzirem espectros praticamente idênticos para qualquer composto e oferecerem espectros em uma faixa comum de 4.000 a 400 cm-1, os espectrômetros de infravermelho de transformada de Fourier eles vão oferecer uma melhor relação sinal-ruído para uma dada resolução, uma exatidão de valores de frequência muito melhor, rapidez e melhores condições para a manipulação de dados. A essência de um espectrômetro de infravermelho com transformada de Fourier é o interferômetro, pois este espectrômetro utiliza o interferômetro 48 para manipular a energia enviada à amostra que vai ser analisada. Como que se dá esse funcionamento dessa técnica do aparelho? Então, gente, o que acontece nessa transformada de Fourier, que está sendo mostrada na imagem, tá? A radiação proveniente da fonte chega ao divisor de feixe, o qual uma parte da radiação é transmitida para o espelho fixo, que contém no aparelho, e outra parte para o espelho móvel. Os raios refletidos pelos espelhos retornam ao divisor de feixe, onde metade de cada raio é transmitida e outra metade, outra quantidade de raio vai ser refletida. Um raio recombinado se desloca em direção à amostra e outra para a fonte. Quando esses dois feixes se encontram no divisor, eles se recombinam, mas essas diferenças de caminhos dos dois feixes podem causar interferências destrutivas ou construtivas. O feixe combinado contendo esses padrões de interferência dá origem ao interferograma, o qual contém toda a energia radiativa proveniente da fonte, além de uma grande faixa de comprimentos de onda. Quando isso ocorre, a amostra absorve de forma simultânea todos os componentes de ondas, gerada por uma frequência, normalmente encontrados em seu espectro infravermelho. Esse sinal do interferograma modificado que chega ao detector contém informações sobre a quantidade de energia absorvida em cada comprimento de onda, e é justamente o parâmetro, dessa espectrometria. Geralmente, quando se trabalha com amplitude de espectros, esses comprimentos de ondas que são desviados ou absorvidos vão ser medidos e gerar essa informação, de cada comprimento de onda. O computador compara os interferogramas modificando e produzindo por um feixe de laser de referência para obter um padrão de comparação. O processo matemático chamado de transformada de Fourier é executado pelo computador para extrair as frequências individuais que foram absorvidas e então reconstruir e plotar o gráfico típico do espectro de infravermelho. Quando comparado com os instrumentos que trabalham com dispersão, o 4, o infravermelho, que contém o transformador de Fourier, ele apresenta inúmeras vantagens. Primeiro, porque melhora a relação sinal-ruído, e isso se deve ao fato de um espectrômetro com transformada de Fourier utilizar a energia de todo o espectro, ao invés de analisar apenas uma sequência de pequenas faixas de comprimento de onda geradas e disponibilizadas por um monocromador. A precisão na reprodução de valores de número de onda entre os espectros obtidos permite que esse instrumento com essa transformada, que vai ser justamente essa adequação matemática, estabeleça uma média entre sinais a partir de múltiplas aquisições de dados, resultando em uma melhor razão sinal-ruído. A precisão em determinar valores de números de onda e os baixos níveis de ruído permite que os espectros com poucas diferenças estruturais possam ser subtraídos um do outro, de modo a expor essa diferença. E a gente conseguir ter mais exatidão de qual grupo ou de qual elemento se trata ali a partir dessa relação do sinal e do ruído desses comprimentos de ondas. Então, isso melhora, e contribui para a exatidão de qual elemento que já tem esses parâmetros conhecidos pode estar se tratando ali naquele estudo. Um interferograma é o registro do sinal produzido pela combinação das múltiplas frequências possíveis de obter com a transformada de Fourier. A conversão do interferograma para espectro é conseguida pelo tratamento matemático com transformada de Fourier,
conforme o esquema dessa técnica representado na figura. Temos a fonte. A energia infravermelha ela é emitida por uma fonte de corpo negro. Este feixe passa através de uma abertura que controla a quantidade de energia presente na amostra e, consequentemente, no detector. O interferômetro. O feixe ele entra no interferômetro, onde é feita a codificação espectral, e o sinal resultante do interferograma sai do interferômetro. A amostra. O feixe ele entra no compartimento da amostra, que é atravessada pelo feixe ou reflete, dependendo do tipo de análise a ser feita. É aqui que as frequências específicas de energia, características de cada amostra, são absorvidas. O detector. O feixe ele passa finalmente para o detector para uma medição final. Os detectores utilizados são apropriados para medir o sinal especial do interferograma. O computador. O sinal é medido e é digitalizado e enviado para o computador, onde a transformada de Fourier é feita. O espectro infravermelho final é então apresentado ao utilizador para interpretação e posterior manipulação. A transformada de Fourier é uma equação matemática que transforma o interferograma em um espectro. A espectrometria por transformada de Fourier é uma variação da técnica IRS, onde utiliza-se dois feixes de radiação eletromagnética a fim de obter um interferograma. Assim, através da mudança do caminho óptico entre os dois feixes, um sinal é gerado. Por meio dos cálculos matemáticos da transformada de Fourier, a distância do comprimento óptico pode ser convertida para o valor da frequência de radiação e vice-versa. Devido à necessidade de uma escala relativa para a intensidade de absorção, deve ser medido um espectro de fundo. Este é normalmente uma medida do feixe sem amostra, podendo ser comparado com a medição do feixe com amostra, para determinar a porcentagem da transmitância. Toda informação espectral presente é estritamente devida à amostra. Como o espectro de fundo é uma característica do instrumento, basta ser determinado uma vez para poder ser utilizado na análise de diferentes amostras. A espectroscopia de transmissão é o método de amostragem do infravermelho tradicional. Este método é baseado na absorção da radiação infravermelho assim que esta atravessa a amostra, sendo possível analisar amostras no estado líquido, sólido ou gasoso. A espectroscopia de infravermelho ganhou grande aceitação em diversas áreas de pesquisa por ser uma técnica rápida, simples e não destrutiva, que permite a quantificação e a qualificação de diversos componentes químicos em amostras. A espectroscopia de infravermelho é uma ferramenta de grande serventia para o controle de qualidade da indústria farmacêutica, como a identificação de medicamentos. É um dos sistemas que assegura a qualidade, a segurança e a eficácia dos medicamentos, aliada à garantia de qualidade na qual estão incluídas as boas práticas de fabricação. Sendo assim, a aplicabilidade deste método, utilizando sonda de fibra óptica configurada em infravermelho próximo, na padronização de princípios ativos para a construção de biblioteca espectral que fica armazenada na base de dados do equipamento. A principal aplicação da espectroscopia de infravermelho efetua-se no teste de identificação realizado por meio da comparação do espectro da matéria-prima em análise com o espectro contido na biblioteca de referência. Esta biblioteca é desenvolvida utilizando amostras aprovadas das matérias-primas. Para a construção de uma biblioteca espectral, incluirá as seguintes fases: seleção do equipamento, qualificação do equipamento, estudo de viabilidade, seleção das amostras, desenvolvimento, validação e manutenção da biblioteca, controle de mudanças, leitura da amostra de maneira direta e comparação da amostra ao espectro de referência. Para comprovar a qualidade e a autenticidade de medicamentos, o instrumento analítico deve apresentar as seguintes características: possibilitar determinações diretas, sem pré-tratamento na amostra, possibilitar a obtenção de resultados rapidamente, em intervalos de tempo da ordem de minutos, basear-se em um instrumento simples e possível de ser transportado a longas distâncias, visando seu uso em operações de fiscalização.
Os métodos espectroscópicos são potencialmente candidatados a preencher os requisitos acima. Nestes métodos, a interação na radiação eletromagnética com a matéria é empregada para estabelecer uma relação qualitativa e quantitativa entre o comportamento da radiação a cada comprimento de onda e em uma determinada faixa, com a composição da amostra. Este comportamento pode se espalhar em uma função do comprimento de onda, em diversas formas de interações, que de maneira comum estão relacionadas à promoção de uma espécie química de um nível energético quântico a outro de maior energia. A espectroscopia no infravermelho ela teve grandes avanços, principalmente após o surgimento da chamada transformada de Fourier. Por quê, gente? Porque isso permitiu, com que melhorasse a acurácia da análise quantitativa para produtos industrializados, além também da aplicação em outros campos, como, por exemplo, no campo dos alimentos e dos medicamentos, através de um controle melhor desses produtos, justamente por ser um método mais rápido e robusto. Portanto, se existe uma variedade de aplicações utilizando essa técnica de espectroscopia no infravermelho. E quando a gente associa ela a outros métodos, isso melhora mais ainda, como, por exemplo, os métodos de calibração multivariada. Por quê? Porque a espectroscopia ela não fornece outras informações, como, por exemplo, a massa do composto. Ela diz respeito, ela fala melhor, elucida melhor os elementos químicos que compõem aquela amostra ou aquele produto que vai ser investigado, certo? Então, sem sombra de dúvidas, é uma técnica que apresenta uma grande importância no nosso campo atual, Por quê? Porque ela permite, por exemplo, como eu já falei, a identificação de um composto químico, certo? Auxilia também na investigação desses componentes químicos de uma amostra com mais rapidez e melhor qualidade. Permite a análise orgânica qualitativa também desse composto e pode ser utilizado no controle de qualidade e análise dinâmica, além também de ser muito utilizado na pesquisa científica.